E aí galera, que é o JHP, canal Firula, para mais um vídeo e dessa vez para contar algumas piadas sobre a instituição que cuida do nosso futebol desde 1979. Se você acha que Davi Luiz e Dunga são os principais culpados pelo estado atual de nosso futebol, está completamente equivocado, amiguinho. Pois por incrível que pareça, muita gente engravatada conseguiu fazer mais merda do que esses dois elevados à 10ª potência. É óbvio que estamos falando de CBF. No dia 20 de agosto de 1914 foi fundada a CBD, Confederação Brasileira de Desportos, com a finalidade de gerir e profissionalizar práticas esportivas em nosso país, além de estabelecer relações internacionais com outras federações em competições. A CBD geriu não somente futebol, mas todos os esportes do país até o ano de 1979. Quando foi desintegrada, dando lugar ao surgimento de diversas confederações específicas para cada esporte. E uma delas, claro, cuidaria do esporte mais amado do povo brasileiro, o futebol. E assim, no dia 24 de setembro de 1979, foi criada a Confederação Brasileira de Futebol. O primeiro presidente oficial da CBF foi o almirante Heleno Nunes, que geriu a CBD entre 1975 e 1979, posteriormente assumindo a CBF até 1980. Um homem amado e odiado, pois há os que o defendam por feitos como a compra do terreno de onde seria construída a Granja Comari, utilizada pela seleção brasileira até os dias atuais, e aos que odeiam, como o jornalista Auristélio Andrade, que destacou em reportagem no dia 19 de janeiro de 1979 a farsa de sua reeleição como presidente da CBD. Em troca de benefícios para as federações, votos para o almirante. E antes mesmo da CBF ser criada, já sabíamos a forma como seria conduzida, pois na Copa de 78, o almirante escalou a seleção brasileira durante o torneio. Treinador pra quê, né? Na ocasião, o técnico da seleção era o ex-preparador físico e militar Cláudio Coutinho, que assumiu a seleção depois do almirante demitir Oswaldo Brandão após o empate contra a seleção colombiana em Bogotá. E para finalizar a extensa lista de piadas proporcionadas pelo falecido almirante, ele também foi o responsável pelo mais longo campeonato brasileiro da história. Em 1979, acreditem ou não, o Brasileirão foi disputado por 94 fucking equipes. Tudo isso graças à ditadura militar, que, sabendo a influência que o futebol tinha no país, queria o maior número de equipes possíveis de diferentes pontos do Brasil, disputando a divisão principal do Campeonato Brasileiro. E claro, nosso querido Almirante Nunes, como bom militar que era, não faria satisfeito. Depois do almirante, em 1980 veio Giulite Coutinho, e por incrível que pareça, ele foi uma exceção. O desempenho da seleção brasileira na Copa de 82 passa diretamente por ele. Tudo bem, a seleção não ganhou, mas fomos bem. Jogamos como Brasil, como diria André Rizek. O mandato de 6 anos de Giulite foi a prova de que, havendo comprometimento com o futebol e transparência por parte de quem gerencia, claro, tudo fica mais fácil. Porém, ainda sendo o melhor presidente já existente da CBF, não passou por lá limpo. Aliás, acho que nem existe como entrar e sair da CBF de forma limpa. Em 1983, temos registro de uma das primeiras viradas de mesa do Campeonato Brasileiro moderno, onde Santos, Vasco e Guarani não garantiram vaga para o Brasileirão daquele ano pelo campeonato estadual. E ainda assim, disputaram a primeira divisão, inclusive o Santos acabou como vice-campeão nesse ano. Vale lembrar que até 1987 o campeonato estadual era, ou mais ou menos deveria ser, classificatório para o módulo principal do Campeonato Brasileiro. Então, mesmo os clubes indo bem no Brasileirão, não era garantida a permanência na divisão, mas mesmo assim, tanto CBF quanto federações estaduais davam seu jeitinho. O Flamengo é campeão da Copa União 1990.
de 87. Depois do fim dos 2 mandatos de Juluit, a nossa querida CBF começaria o seu declínio. Otávio Pinto Guimarães assumiu em 86 a presidência da Confederação e logo em seu segundo ano de mandato, em 87, tivemos uma das maiores cagadas da história do futebol mundial. Sim, torcedores de Flamengo Sport, estamos falando do Brasileirão deste ano. A confusão começa já na eleição de Otávio Pinto em 85. Otávio Pinto era candidato a vice-presidente na chapa de Nabi Abichedid, que era candidato a presidente. E do outro lado concorria Medrado Dias. Só que, nas vésperas das eleições, ficou meio claro pelas prévias que daria empate. E o critério de desempate em eleições da CBF era a idade. Assim, caso terminasse empatado, Dias seria eleito por ser mais velho do que Nabi. E aí o que aconteceu? Momentos antes da eleição, Nabi inverteu a sua chapa concorrendo como vice-presidente, deixando Otávio Pinto como candidato a presidente, pois ele era mais velho do que o Dias. Mano, olha que patifaria. Mas mesmo assim o Otávio Pinto acabou vencendo por 1 voto e se elegeu presidente da CBF. Até aí tá mais ou menos tudo bem, só que em junho de 1987, às vésperas de se iniciar o Campeonato Brasileiro, Otávio Pinto simplesmente anunciou que a CBF não tinha dinheiro para custear o Campeonato Brasileiro. Após essa piada, quem tomou as rédeas do Campeonato Brasileiro foi o Clube dos 13, que, para quem não lembra, foi uma organização criada para defender os interesses dos clubes e tinha participação dos principais do país. O Clube dos 13, antes do início do Brasileiro de 87, ainda não havia se formado completamente, mas já era uma ideia ativa. E o aval da CBF para que a organização gerenciasse o Campeonato Brasileiro foi o empurrão para a fundação oficial em 11 de julho de 1987. O problema começou na definição das equipes do torneio. Com autonomia para organizar o campeonato da forma que quisesse, o Clube dos 13 selecionou 16 equipes que fariam parte da competição, porém sem nenhum tipo de critério técnico. Basicamente foram escolhidas as equipes de maior popularidade do país, pois o objetivo principal era vender a competição e arrecadar com patrocínios. Essa escolha acabou deixando de fora times como América do Rio e Guarani, que foram semifinalistas do Brasileirão de 86 e obviamente revoltou esses e outros clubes, que apesar de não serem tão populares quanto os escolhidos pelo Clube dos 13, pelos critérios técnicos da época, mereciam fazer parte da competição. E a partir daí foi uma zona sem tamanho que, se vocês pedirem nos comentários, eu faço um vídeo só pro Brasileirão de 87 e dou mais detalhes. Mas resumindo bem, a pedido dos clubes que se sentiram injustiçados e também de olho na grana que o Clube dos 13 estava fazendo com a competição, a CBF decidiu criar o módulo amarelo, que reuniria todas as equipes de melhores campanhas na Copa do Brasil e que ficaram de fora da Copa União, impondo ao Clube dos 13 que os 2 melhores de cada campeonato se enfrentassem em um quadrangular final para decidir o campeão brasileiro de 87. E o final dessa história, mesmo quem não acompanhou, já deve saber. Flamengo, campeão da Copa União, e o Internacional, vice, se recusaram a disputar o quadrangular final em protesto e o título acabou nas mãos do Sport, que além de vencer o Guarani, venceu as demais partidas por WO. E se você acha que a coisa não podia piorar na CBF, após algumas polêmicas menores, comparadas, claro, ao que foi o Brasileirão de 87, Otávio Pinto Guimarães deixou a presidência em 1989 devido a problemas de saúde, para dar lugar a Ricardo Teixeira. Na época era quase uma unanimidade no meio do futebol que Ricardo Teixeira era a melhor opção para presidir a CBF. E ainda mais, depois das cagadas de Otávio Guimarães no poder, inclusive
Até o rei do futebol afirmou que Teixeira era o homem certo para comandar o futebol brasileiro. Na verdade, o Pelé calado é um poeta, né? Cheio de promessas como integridade e transparência, Ricardo Teixeira assumiu o comando da CBF, porém, antes mesmo de seu mandato se iniciar, há relatos de que para ter o apoio das federações estaduais, Ricardo Teixeira gastou o equivalente a $178 mil em aparelhos de fax para, digamos, presentear todas as federações que o elegeriam em 89. As polêmicas envolvendo Ricardo Teixeira no comando da CBF são quase infinitas, mas vamos tentar resumir pelas mais impactantes e de forma breve. Logo, em 1991, antecipou as eleições da CBF, que deveriam acontecer em 92, com o objetivo de evitar que os clubes participassem da votação, já que Ricardo Teixeira, digamos assim, nunca foi muito chegado nos clubes, principalmente o Clube dos 13, no qual ele alegava não reconhecer como instituição oficial. Em 1992, teve uma virada de mesa foda a favor de Grêmio e outros clubes. O tricolor gaúcho foi rebaixado em 91 e em 92 ficou apenas na 9ª colocação da Série B. Mas graças a uma mudança repentina no regulamento de 92, a CBF decidiu de que, além de não haver rebaixamentos na edição de 92, os 12 primeiros colocados da Série B seriam promovidos à Série A, inchando o Brasileirão com 32 clubes. E só para citar, o regulamento inicial do Brasileirão de 92 previa 20 clubes na Série A, onde os 2 últimos seriam rebaixados, e 32 na Série B, onde somente os 2 primeiros subiriam. Em 1993 teve treta com Pelé, sim, o mesmo Pelé que apoiou Teixeira em sua primeira eleição. O rei do futebol afirmou à revista Playboy que Teixeira teria recusado uma proposta para a transmissão do Campeonato Brasileiro pela empresa de Pelé, porque Pelé não quis pagar propina ao presidente da CBF, e que a proposta aceita por Teixeira pela Traffic para a transmissão era bem inferior do que a de Pelé. Após anos de processos e acusações, ficou provado, ao menos judicialmente, que a proposta da Traffic era sim superior à da empresa de Pelé. Em 1994 teve o famoso voo da Muamba, onde Ricardo Teixeira aproveitou a ida aos Estados Unidos na Copa do Mundo para comprar, digamos, alguns pouquinhos equipamentos para sua choperia no Rio de Janeiro. O problema é que o dirigente não declarou tudo o que ele havia trazido ao Brasil para a Receita Federal, obviamente para burlar impostos. Só para vocês terem ideia, no embarque para os Estados Unidos, o avião que levou a delegação brasileira carregava cerca de 3 a 4 toneladas de peso. Na volta, chegou ao Brasil com 17 toneladas. São solidários ao ex-secretário da Receita Federal, Osíris Lopes Filho, que pediu demissão na quinta-feira por não concordar com a liberação das 17 toneladas de bagagens dos tetracampeões. Jogadores ganham $6 milhões, isso é um péssimo exemplo. A imagem que fica é que rico não paga imposto. Não vejo por que privilégio pelo fato de ter conquistado o tetracampeão. Acho que não fizeram mais do que obrigação, estão ganhando para isso. A pessoa que ganha um salário mínimo vai lá, compra um pacote de arroz, ele está pagando imposto. Durante a sequência dos anos 90, a CBF se especializou ainda mais em viradas de mesa, onde o principal beneficiado foi o Fluminense. A primeira foi em 96, onde o tricolor das Laranjeiras foi o penúltimo colocado, com o Bragantino amargurando a última posição. E pelo regulamento, ambos deveriam ser rebaixados. Mas ao fim do Brasileirão, a Rede Globo descobriu gravações que indicariam venda de resultados na competição, favorecendo principalmente Corinthians e Atlético Paranaense. E assim a CBF cancelou os rebaixamentos naquele ano. A próxima virada de mesa viria apenas 3 anos depois. Tudo começou na bola de neve que foi o Campeonato Brasileiro de 1999, onde foi detectado que o jogador do São Paulo, Sandro Hiroshi, havia adulterado sua identidade para mentir a idade, o famoso gato.
E com esse fato, vários clubes que perderam pontos em ocasiões em que o São Paulo utilizou o atleta entraram na justiça desportiva e conseguiram adquirir seus pontos reivindicados. Entre esses clubes, um deles foi o Botafogo, que graças aos 3 pontos ganhos na justiça, se livrou do rebaixamento pela sua baixa média de pontos, colocando o Gama na 2ª divisão. Porém, o clube do Distrito Federal não achou justa a decisão e após algumas tentativas conseguiu, por meio da justiça comum, ganhar a causa e forçar a CBF a incluir o Gama na 1ª divisão. Com toda a polêmica, a Copa João Avelange foi criada e, assim como em 87, foi organizada pelos clubes, graças, claro, aos processos envolvendo CBF e Gama, e reuniu equipes de todas as divisões. Tudo muito confuso, mas tudo bem. Porém, o grande problema foi em 2001, onde milagrosamente o Fluminense apareceu na 1ª divisão do Brasileirão, sendo que em 99 ele havia sido campeão da Série C. E seguindo a lógica, para estar na Série A, ele deveria conseguir seu acesso na Série B, mas ele não disputou a Série B, ele foi direto para a Série A. A Série João Avelange não tinha divisões. Cara, ele tinha que disputar a Série B, se bem que o São Caetano estava na 5ª colocação na Série B de 99 e também apareceu na A em 2001, se bem que o São Caetano ele foi vice na Copa João Avelange, mas a Copa João Avelange não previa acesso nem rebaixamento e, cara, eu tô até agora tentando entender o que aconteceu. Não, você é burro, cara, que loucura, como você é burro. Que coisa absurda. Depois disso, Ricardo Teixeira foi investigado em diversas oportunidades por lavagem de dinheiro, fraudes contratuais com a Nike, propinas e coisinhas do tipo. E recentemente foi jogado no ventilador que Luciano Bivar, ex-deputado federal, teria pago para que Leomar fosse convocado para a seleção em 2001, em declaração do próprio Luciano Bivar. Na época, me apareceu um lobista dizendo que podia botar o Leomar em algum grande clube do futebol brasileiro ou na própria seleção brasileira. E nós fizemos um acordo com ele de êxito. Se você colocar, nós te pagamos um valor. Tá certo? E o Leomar foi para a seleção brasileira. Ricardo Teixeira, depois de 23 anos sob comando do futebol brasileiro, deixou a CBF em 2012 após diversas denúncias relacionadas à Copa do Mundo no Brasil. Infelizmente, a CBF continua em péssimas mãos. A prova é a prisão de José Maria Marim por propina em contratos de marketing com a FIFA, apenas 3 anos depois de assumir a presidência da CBF. E também temos várias investigações internacionais em torno de Del Nero, que assumiu logo após a detenção de Marim. Mas para esse vídeo, acho que já foram contadas piadas demais. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like e caso não seja inscrito, se inscreva no canal para receber mais vídeos. Em breve, muitas novidades que incluem até novas mídias. Mas, por enquanto, fiquem com o meu grande abraço a todos vocês, meu brigadão e o meu valeu!